Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E esse ano nós falaremos sobre doutrinas bíblicas. Nós vamos começar fazendo alguns vídeos falando sobre a apostasia, para depois nós entrarmos nas doutrinas bíblicas. E por que nós vamos falar na apostasia antes da doutrina bíblica? Já vamos entrar no assunto do tema do vídeo de hoje. Os demônios, desde muito tempo atrás, para descaracterizar aquilo que Deus queria para o ser humano, ele entrava com doutrinas humanas. Nós sabemos que, segundo a Bíblia, segundo a palavra, tudo que vai para o lado humano, é mais carnal, é voltado para a carne, voltado para o lado espiritual negativo. Então, quando entra a doutrina humana, quebra-se as doutrinas e os mandamentos de Deus. Vamos ver isso desde que isso já acontecia muito antes de Cristo vir para cá, Antes de Cristo vir para cá, isso já acontecia no meio do povo que foi escolhido pelo Criador. Vamos ler Marcos 7, do 6 ao 8. Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedeceram a ensinamentos humanos. A mesma forma que aconteceu aqui nessa época e antes de Cristo acontece nos dias de hoje. E assim demônios entram, se infiltram no meio do cristianismo, e nós vamos ver o resultado disso mais em alguns vídeos lá na frente. E o que acontece quando essas doutrinas humanas entram é que nós ficamos meio perdidos, desorientados, sim, exatamente. O que não tem nada a ver passa a ser pecado, o que não é pecado passa a ser, o que é pecado passa a ser aceitável. O que acontece é que quando esse tipo de coisa, de doutrinas humanas começam a entrar no nosso meio, as doutrinas bíblicas vão sendo descaracterizadas, porque a forma que o ser humano vê o mundo não é a mesma forma que o Criador dos céus e da terra vê. A forma que o ser humano vê outro ser humano não é a mesma coisa. A nossa santidade humana, ela é diferente da santidade divina. Ela não tem nada a ver com a santidade divina. Então, a santidade humana é muito mais voltada para uma coisa que você pode ver. Samuel, vamos dar um exemplo, Eu falei aqui de Samuel porque nós vamos dar um exemplo de como é diferente essa coisa de como Deus vê e como a gente vê. Samuel, quando foi escolher Davi, o que o Criador falou para ele? Eu escolhi outro, E escolheu Davi. E o Criador falou para ele: eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. O Criador tem as formas dele de ver diferente. Por exemplo, pelo ser humano seria olho por olho, dente por dente. Pelo Criador não é assim. Pelo ser humano há degraus de pecado, para pecados grandes, para maiores, outros menores. O Criador, pecado é pecado, ele é santo e puro e não aceita nenhum tipo de pecado. Então, quando a doutrina humana entra exatamente isso que Cristo acabou de falar: a hipocrisia, entra a frieza. E o ser humano agora passa a depender, já que ele não está dependente verdadeiramente da doutrina bíblica, ou seja, do próprio Criador, ele passa a depender de movimentos externos, que vai dizer para ele o que é santo e o que não é, segundo o ser humano acha. Vamos colocar um exemplo aqui para nós entendermos um pouco melhor de como nós ficamos sem chão diante das doutrinas humanas e da doutrina bíblica. Se nós pegarmos uma música um pouco mais agitada, ok? E pegarmos uma música um pouco mais lenta, as duas músicas têm a mesma letra, ok? É a mesma letra e as duas adoram ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Mas tem uma que é muito agitada, tem um ritmo muito agitado, tipo o quê? Tipo um rock, vamos colocar um rock, uma música eletrônica, ou coisa do tipo, um hip hop, mas e outra mais lenta, mais lentinha, mais calma,
mas que têm a mesma letra. São gêneros musicais. Nós não estamos falando aqui de música secular e música cristã. As duas são cristãs. As duas são cristãs. Têm a mesma letra, só que tem um ritmo diferente. Uma tem um gênero musical tipo rock, hip hop, e a outra tem um gênero musical mais calminho. Normalmente, quem segue doutrinas humanas vai dizer que as músicas mais agitadas são do inferno e as outras mais lentas são verdadeiramente músicas de adoração. Mas se nós formos ler na Bíblia, nós não vamos encontrar base bíblica para esse tipo de afirmação. Pelo contrário, pela Bíblia, nós vamos ver em Salmos, nós vamos ver na história do povo, o Criador sempre gostou de músicas animadas, de pessoas que os filhos dele cantassem músicas animadas, fizessem muitas festas. Por isso que você vai ver o Criador instituindo muitas festas para eles, mandando eles comemorar muitas festas. Mas pela doutrina humana, não, isso pode não ser muito aceitável e pode ser discriminado dependendo da visão da pessoa. E é uma coisa que não está escrito na Bíblia. Então existem muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, mas o ser humano nomeou como santo e como profano, e por isso agora entrou no meio cristão e acaba se esquecendo, como Cristo falou aqui. A gente vai ler esses textos depois, vocês vão entender e vão lembrar bem dele. A gente acaba esquecendo do que é verdadeiro e do que é muito importante e se apega às coisas superficiais. Isso traz falta de santidade para a igreja. Aí, como eu falei para vocês, junto com doutrina humana, vem doutrina de demônios. Bom, depois disso tudo que eu acabei de falar, se isso tudo está no meio, como o ser humano vai saber se ali tem Deus ou se não tem Deus? Porque agora as doutrinas humanas substituíram as doutrinas bíblicas, e as doutrinas bíblicas é que dão base para a gente saber aonde o Espírito Santo está. Por movimentos externos. Então agora o ser humano depende mais daquilo que ele vê. O ser humano depende mais daquilo que ele sente. Totalmente contrário à doutrina bíblica. Eu senti o arrepio, por isso Deus estava lá. Deus não depende de arrepio. Eu vi acontecer isso e aquilo, por isso Deus estava lá. Deus não depende do que você vê. O justo viverá pela fé. Isso é doutrina bíblica. Doutrina humana, eu senti, eu vi. Claro, nós sentimos e vemos, mas nós não dependemos disso, porque, como eu disse, o justo viverá pela fé, e isso é doutrina bíblica. Irmãos, é muito perigoso, porque no meio disso tudo entra a apostasia e o Criador dos céus e da terra sai do centro, começam a vir outros elementos para o centro do culto de adoração ao Criador, e as pessoas não percebem e vão sendo levadas a isso, e começa a adoração a demônios no meio do cristianismo, e começa a existir vários outros tipos de coisa que nós vamos conversar nos outros vídeos, para esse aqui não ficar muito grande. Então, seja bem-vindo a esse nosso novo ano, onde nós vamos começar a falar puramente sobre doutrinas bíblicas. Lembrando a vocês que vamos ainda falar das consequências da apostasia nos próximos vídeos. Aqui então nós terminamos o nosso vídeo falando sobre doutrina bíblica. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!